Bom dia a todos. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos em nome do Senhor Jesus, para mais um momento de estudo, para mais um momento de reflexão, reflexões acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, reflexões acerca deste momento pelo qual nós estamos passando. Hoje, 11 de abril de 2020, estamos chegando aqui mais uma vez para darmos continuidade aos estudos que estamos fazendo do livro Agenda Cristã. Agradecendo a Jesus por mais esta oportunidade, agradecendo a Deus em especial pela vida, agradecendo a todos os companheiros pelas manifestações de carinho, pelas palavras de incentivo, que possamos continuar adiante, que possamos continuar trabalhando e aprendendo, que possamos continuar refletindo o Evangelho do Cristo nas nossas vidas, juntos e aprendendo conjuntamente. Como falamos constantemente, não estamos aqui com aquele propósito de evangelizá-los. Todos aqueles que tiverem acesso a este material e que lhe for útil e que tiver aquela ideia de que também este material possa ser útil para algum companheiro, passe adiante que com certeza estará praticando uma caridade. Conforme a doutrina espírita nos fala, que a maior caridade que podemos fazer para com a doutrina, que podemos fazer para com o Evangelho do Cristo, é a sua divulgação, e em especial a sua prática no dia a dia. Então, hoje trouxemos aqui do livro Agenda Cristã o capítulo seguinte para o nosso estudo, já que estudamos até o capítulo 10, hoje o capítulo 11, que tem como título Medicação Preventiva. Então aqui André Luiz dá um título bastante sugestivo a este capítulo, onde nos fala sobre a prevenção. Assim como nós sabemos que para o corpo físico, em relação às doenças que possam refletir no nosso corpo físico, o melhor tratamento é a sua prevenção, ou seja, não deixar que ela se instale no nosso corpo, não deixar que ela apareça no nosso corpo. E conforme estamos falando constantemente, a mídia também, é lógico, está falando constantemente, as pessoas ligadas ao meio da saúde, das nossas secretarias, Ministério de Saúde, ou seja, a nossa medicina, falando constantemente que a maior e melhor prevenção para combatermos o coronavírus é a nossa imunidade. A nossa imunidade cada vez melhor, cada vez mais equilibrada, cada vez mais alta, é o melhor medicamento, ou seja, a prevenção. Então aqui André Luiz começa no primeiro parágrafo nos dizendo o seguinte: pense muito antes da discussão. Então aqui ele nos chama a atenção que antes de perdermos a linha, perdermos o equilíbrio, pensemos bastante antes da discussão ou antes de se instalar uma discussão. O discutidor, por vezes, não passa de um estouvado, de um desequilibrado. Via de regra, quando nós nos encaixamos nesta condição e constantemente, se não vigiarmos, se não usarmos essa medicação preventiva, constantemente chegamos a esta condição de simplesmente desequilibrado. E aí ele acrescenta dizendo: use a coragem sem abuso. Use a coragem sem abuso. Então, em muitas situações, as pessoas ou nós mesmos nos colocamos ou nos dizemos muito corajosos. E, como se diz no linguajar popular, metemos a cara de qualquer jeito. E aqui ele está dizendo para usarmos a coragem. Temos que ter coragem? Sim, mas usarmos esta coragem sem abuso. O corajoso, em muitas ocasiões, é simplesmente imprudente. Então, em muitas situações, conforme ele nos chama a atenção, aquele que se diz corajoso, que não tem medo de nada, ele simplesmente age com imprudência.
que possamos ter mais prudência na nossa vida, que possamos verdadeiramente preservar a nossa vida. Não é pelo fato de nós acreditarmos, de nós termos a certeza que somos imortais, essa essência que anima este corpo físico, ou seja, o espírito, na sua essência, todos nós somos imortais, não é pelo fato de acreditarmos, termos essa certeza, que vamos agir com imprudência, abusar da nossa coragem, porque senão sairemos daqui do corpo físico naquela condição de suicidas. Não podemos agir desta forma. E aí ele acrescenta dizendo: observe os seus métodos de cultivar a verdade. Então aqui, dentro dessa medicação preventiva, ele nos chama a atenção para os nossos métodos de cultivar a verdade. Será que estamos cultivando a verdade de uma forma correta? Jesus nos chama a atenção para aquela necessidade de conhecermos a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas será que estamos cultivando esta verdade de uma maneira correta? Porque aí ele acrescenta: muitas pessoas que se presumem verdadeiras são veículos de perturbação e desânimo. Então, em muitas situações, nos colocamos nesta condição de pessoas verdadeiras, que falamos a verdade no momento que quisermos, da forma que quisermos, doa a quem doer. Não é bem assim, não podemos agir de forma imprudente desta forma, porque os espíritos amigos nos chamam a atenção que a verdade, manusear esta verdade, temos que ter essa prudência, temos que ter esse cuidado, porque ela, a verdade, é como se fosse um diamante altamente precioso, e realmente é um diamante altamente precioso. Mas um diamante altamente precioso, por mais precioso que seja, ele continua sendo uma pedra. Nessa simbologia, ele continua sendo uma pedra. E se arremessarmos esta pedra na face da outra pessoa, na face do nosso companheiro de jornada, mesmo sendo um diamante preciosíssimo, vai feri-la, vai feri-lo. Então nós temos que ter o cuidado, temos que ter a prudência neste manuseio da verdade, neste manuseio constante da verdade, para entregarmos este diamante precioso a outra pessoa sem feri-la. E aí os espíritos amigos nos chamam a atenção que devemos envolver a verdade no veludo do amor e entregarmos aos poucos, suavemente, sem imprudência, para não ferir o companheiro de jornada. É exatamente isto que André Luiz nos fala, nos chama a atenção, que quando nós nos comportamos desta forma imprudente, neste cultivar a nossa verdade, nós estamos sendo veículos de perturbação e desânimo em relação às outras pessoas. E ainda acrescenta: proceda com inteligência em todas as situações. Em todas as situações, usemos a nossa inteligência de forma verdadeiramente sábia. Não se esqueça, porém, de que muitos homens inteligentes são meros velhacos. Então aqui ele nos fala que muitas pessoas que são altamente inteligentes, eles usam a inteligência na condição de velhacaria, ou seja, para enganar as outras pessoas. Não podemos nos comportar assim. Usemos a nossa inteligência para nos ajudar e, consequentemente, ajudar os nossos companheiros de jornada. Seja forte na luta de cada dia. Seja forte na luta de cada dia. Não esqueça, contudo, que muitos companheiros valentes são suicidas inconscientes. Como ele disse no início aqui sobre o não abusar da nossa coragem, aqui ele lembra e acrescenta em relação à nossa força, que temos que usar a nossa força na luta do dia a dia, mas não esquecendo a nossa prudência, não esquecendo de agir com prudência, porque senão sairemos aqui do corpo físico nessa condição de suicidas inconscientes, porque metemos os pés pelas mãos
usando e abusando exageradamente e inconsequentemente daquilo que temos à nossa disposição. Estime a eficiência. Devemos agir constantemente com eficiência nos nossos procedimentos do dia a dia. No entanto, a pretexto de rapidez, não adote a precipitação. Devemos ser eficientes nas nossas atividades, sem sombra de dúvida, mas não podemos adotar esta rapidez e a precipitação para demonstrarmos esta eficiência. Tenhamos realmente eficiência, nos comportemos verdadeiramente com eficiência, mas agindo também constantemente com prudência, sem precipitação. Não enfrente perigos sem recursos para anulá-los. O que consignamos por desassombro, muitas vezes, é loucura. Então, não podemos agir de forma desassombrada, como ele nos chama aqui a atenção, enfrentando os perigos do dia a dia, igual nós observamos quantos companheiros hoje, enfrentando esses problemas de isolamento, a pandemia do coronavírus, estão agindo de forma inconsequente, de forma imprudente, achando que o problema não lhe atinge, achando que ele está imune a estes problemas. E, em muitas situações, agindo de forma inconsequente, ele pode já, inclusive, estar contaminado e prejudicando outras pessoas, passando o vírus adiante, simplesmente mostrando desassombro, mostrando e demonstrando ter coragem, mas, na verdade, está demonstrando desequilíbrio e loucura. E ainda ele acrescenta: guarde o valor em suas atitudes. Guarde valor em suas atitudes. Recorde, entretanto, que o valor não consiste em vencer de qualquer modo, mas em conquistar o adversário no trabalho pacífico. Então aqui ele nos chama a atenção para aquelas palavras de Jesus sobre a necessidade de reconciliarmos com os nossos adversários enquanto estamos com eles a caminho. É muito melhor, é muito mais vantajoso, é muito mais sábio, ao invés de eu ficar adotando atitudes desvalorosas contra e para com os meus companheiros de jornada, agindo de forma imprudente, de forma inconsequente, querendo vencer o meu adversário à força, que eu possa agir de forma correta, de forma amorosa, de forma benevolente, trazendo este adversário para o meu lado, conquistando o adversário para que ele possa verdadeiramente trabalhar de forma pacífica, um dia, de forma pacífica, trabalhar conosco, trabalhando na seara do bem. E encerrando, André Luiz nos diz: tenha bom ânimo, mas seja comedido em seus empreendimentos. Tenha bom ânimo, mas seja comedido, meça. Tenha prudência em relação a esse seu bom ânimo. Da audácia ao crime, a distância é de poucos passos. Então aqui ele nos chama a atenção que agir de forma audaciosa ou de forma criminosa, a linha que separa isto é bem tênue. Ele nos diz aqui que são apenas poucos passos que separam a audácia do crime. E aí ele encerra dizendo: atenda à afabilidade e à doçura em seu caminho. Atenda à afabilidade e à doçura em seu caminho. Que possamos, nas nossas atitudes do dia a dia, sempre agir, ou pelo menos na maioria das vezes, agir de forma afável, de forma doce para com todos. Não perca, porém, o seu tempo em conversas inúteis. Então aqui André Luiz encerra as suas reflexões, este medicamento preventivo, nos chamando a atenção para que não percamos tempo em conversar inutilmente, porque a conversa, ela é lógico, envolve uma quantidade enorme de energia. Energia é matéria, então não desperdicemos, não usemos incorretamente essas energias falando inutilmente. E
é lógico, para ampliarmos um pouco mais as nossas reflexões, usando apenas como referência, depois cada companheiro que está nos assistindo neste momento ou que venha ter acesso a este material, possa ampliar também as suas reflexões, faremos aqui apenas citações que se encaixam perfeitamente nesta lição da manhã de hoje, onde nos diz o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, em primeiro lugar no capítulo 9, no item 6, que tem como título a afabilidade e a doçura. E aí ele inicia dizendo que a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Então aqui ele nos chama a atenção para a necessidade de agirmos sempre com bondade em nossas atitudes do dia a dia. E uma outra lição, que também é desse mesmo espírito, o espírito Lázaro, agora no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, que tem como título a lei de amor. Esta lei maior, a lei de amor, de justiça e de caridade. E aí ele inicia este estudo neste item 8 do capítulo 11, dizendo que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então ele fala que o amor resume inteiramente os ensinamentos de Jesus. Tudo que Jesus veio e nos ensinou, tudo que nós temos à nossa disposição de ensinamentos para a nossa melhoria, tudo está voltado e pautado no ensinamento maior que Jesus veio nos demonstrar na prática do dia a dia. Amor. Que possamos aprender, que possamos verdadeiramente colocar em prática esses ensinamentos de Jesus. Sabemos que não é fácil, mas também sabemos perfeitamente que não é impossível. Como Jesus nos disse quando ele foi questionado, Senhor, haverá os que se salvam? Da mesma forma poderíamos questionar Jesus, Senhor, haverá algum dia verdadeiramente aqueles que aprenderão a amar verdadeiramente? Jesus, da mesma forma que respondeu sobre a salvação, nos responderia sem sombra de dúvida, fazei esforços, porque fazendo esforços constantemente, um dia, com certeza, aprenderemos a amar incondicionalmente. Muita paz a todos, um bom dia e até breve. Até muito breve, meus irmãos, meus companheiros.